No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto meio complexo, que é xenofobia. Já faz um tempo que eu quero trazer esse assunto no canal, mas eu acho que é assim, um assunto complexo, é um assunto que merece bastante atenção e principalmente bastante cuidado para falar desse assunto, né? Que é um assunto bastante delicado. E o tom para esse vídeo eu achei um dia numa conversa num dos grupos, né? Eu e sempre as conversas no grupo, que na verdade eu mais escuto do que converso, mas enfim, eu acho muito interessante porque é um grupo muito eclético de pessoas, esse que eu participo, de vários brasileiros em vários lugares da Holanda, brasileiro de tudo que é lugar do Brasil também, e é interessante ver assim, né, tanta gente diferente passando pelas mesmas coisas e como cada um experimenta situações de maneira diferente também, né? Porque também tá cada um no lugar na Holanda, que também já é outra variável, né? Mas enfim, voltando ao assunto principal deste vídeo, mas surgiu um assunto, né, um dia uma discussão grande lá sobre xenofobia, que uma pessoa colocou uma fala lá dentro, foi classificada como xenofóbica e ela não se reconhecia desse jeito. Enfim, foi um rolê gigantesco que não vale a pena reproduzir aqui, mas que me fez pensar em várias coisas e refletir sobre várias coisas que eu queria trazer aqui no vídeo. Porque muita gente me pergunta se tem xenofobia na Holanda, se a Holanda é um país xenofóbico, se eu já sofri xenofobia. Mas acho que antes de responder esta pergunta, que é uma pergunta interessante, importante, eu queria propor uma reflexão. Porque uma coisa que eu ouvi nesse dia dessa discussão do grupo foi uma frase mais ou menos assim, em outras palavras, que a gente no Brasil, a gente é um povo tão caloroso, tão receptivo, que a gente recebe todo mundo muito bem, que a gente recebe os estrangeiros muito bem lá no Brasil. E que aí pra gente chegar aqui e ser tratado dessa maneira é um grande absurdo. E aí foi o ponto né, o ponto-chave dessa questão toda pra mim, que eu comecei a pensar e perceber, que é uma coisa que eu nunca percebi estando no Brasil, que na verdade, será que a gente trata mesmo os estrangeiros tão bem assim? E a dura realidade da conclusão que eu cheguei, vocês podem discordar de mim, se vocês quiserem, coloca aí no comentário se vocês concordam ou não, eu gostaria muito de ouvir a opinião, mas a realidade nua e crua, na minha opinião, é que a gente trata bem os estrangeiros, dependendo de onde eles vêm. Porque se eles forem europeus, se eles forem americanos, se eles forem australianos, se eles forem de algumas nacionalidades de países mais desenvolvidos, né? A gente realmente trata muito bem. Mas como é que a gente trata os coreanos? Como é que a gente trata os peruanos? Como é que a gente trata os outros latino-americanos? Então, assim, eu sei que teve, né? Lembro muito bem, inclusive estava no Brasil, por exemplo, quando aconteceu um grande problema lá na Venezuela, começou a sair muita gente da Venezuela, foi muita gente para o Brasil recebeu os venezuelanos, fez, né, tudo que podia para tentar ajudá-los, tentar alocar as pessoas, arrumar emprego, dar uma vida mais digna e decente. Então eu sei que o Brasil tem esse lado bem humanitário, mas eu não estou nem falando do Brasil, tipo, a nível de governo, a nível de política pública, que é visto de asilo, todo esse rolê. Eu tô falando a gente como indivíduo. Como é que a gente olha para o estrangeiro no Brasil? Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem um olhar, sim, xenofóbico para o estrangeiro no Brasil. Dependendo da nacionalidade dele, a gente vai sim tratar muito bem. Dependendo da nacionalidade, a gente não vai dar toda essa atenção e não vai tratar assim tão bem. Vide o caso do rapaz lá no Rio de Janeiro, que foi inclusive assassinado, era um estrangeiro, né? E um dos motivos tem uma questão de racismo, mas também teve uma questão bastante de xenofobia naquele caso, né? A mesma coisa acontece com os latinos-americanos, né? Que vêm para o Brasil. Será que eles têm a mesma oportunidade que se dá para os gringos de outros países? Então, assim, eu comecei a lembrar de várias questões, de vários casos, de como a gente trata, como a gente olha, né? Então, por exemplo, em São Paulo a gente tem muitos lugares né, centros de compra, principalmente lá na região da 25 de março e tudo mais, que tem muito chinês. E como que a gente trata o chinês, né? Como a gente trata, não, que a gente não chega a tratar mal, mas a gente também não vê exatamente como igual, né? A gente tem uma impressão muito errada e generalizada, né? Muito do estereotipo de que o chinês é aquele cara que tá lá no que a gente chama lá em São Paulo de Xing Ling, são essas lojas de comércio popular que vende um monte de coisa falsificada
que chinês é isso, chinês que no Brasil é isso, é Xing Ling e 25 de março. E na verdade é uma visão muito errada, muito xenofóbica mesmo até, talvez, ou talvez não seja xenofóbica, mas é um grande de um estereotipo errado, estereotipo. Eu tenho problema com essa palavra. Mas enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar. É uma visão muito errada. Então, por exemplo, eu mudei essa minha visão dos chineses quando? Quando eu estava fazendo o meu MBA, que tinha um professor de administração financeira. Eu detesto tudo que é matemática, mas a aula dele era maravilhosa. Um dos melhores professores que eu tive de administração financeira e afins. E ele era um chinês. E apesar do sotaque, que ele tinha bastante sotaque, as aulas dele eram muito boas, o cara era muito inteligente, a gente entendia muito e assim, muito dinâmico. Foi uma das melhores aulas que eu tive. Eu sempre odeio a aula que tem a ver com matemática, eu odeio. Mas as aulas dele eu gostava, eu ia realmente assim com afinco, porque realmente ele sabia levar o rolê de uma maneira muito bacana, assim, que a gente ficava interessado e que realmente olhava, né, não queria que a gente fizesse fórmula, queria que a gente entendesse o problema, a problemática, né, se o povo da Americanas tivesse tido uma aula com ele, não estaria aí nesse problema hoje, né? Mas enfim, mudei muito a minha visão sobre chinês, é uma coisa idiota pra caramba, mas eu mudei muito a minha visão quando eu conheci esse professor, porque eu só conhecia o chinês do Xing Ling, que é um puta, né, o próprio eu falar Xing Ling é uma coisa tão imbecil pensando hoje em dia, né, tão generalizar um monte de gente que meio que perde, parece, a identidade quando a gente generaliza, né? Então, sim, a gente em geral, acho que o brasileiro é mais acolhedor do que por exemplo, o holandês, porque o holandês é um povo mais individualista. Então, só por isso a gente já é mais acolhedor com certeza. Mas dizer que não tem xenofobia no Brasil, a gente tem xenofobia do brasileiro com o próprio brasileiro, né? Teve aí várias polêmicas, acho que no Big Brother, não sei se do ano retrasado, se não me engano, passado, eu não sei de que ano aí que passou, que foi em relação à xenofobia com o povo do Nordeste, né? Do povo do Sudeste, de outras regiões, com o povo do Nordeste. Quer dizer, a gente faz xenofobia dentro do próprio país. Imagina com outros estrangeiros, se a gente só recebe todo mundo bem. Eu discordo dessa afirmação. Mas aí todo mundo pergunta, mas e na Holanda? Na Holanda tem xenofobia? Não tem xenofobia, Aline? Claro que tem xenofobia. Xenofobia é uma praga que está no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo onde você vai morar, pode ser o país mais desenvolvido do universo. Podem fundar uma colônia em Marte. É capaz da xenofobia chegar em Marte. Então, assim, xenofobia existe sim. Em qualquer lugar do mundo que você for, qualquer país que você for morar, talvez num país tenha mais, outro tenha menos, ou num país seja mais claro que tem xenofobia, no outro seja menos claro. Eu acho que aqui na Holanda, por exemplo, na verdade eu acho que é menos claro, mas tem, não é? Eu não passei por várias situações, eu passei por poucas situações, e para mim são situações que eu tenho na minha cabeça que são xenofobia, mas eu tenho certeza se eu for, sei lá, dividir com alguém, talvez a pessoa vai ficar achando que não vai ter clareza que realmente, isso foi uma questão de xenofobia. Então, por exemplo, dou um exemplo que pra mim foi xenofobia, não foi só xenofobia, mas foi xenofobia também, que eu me candidatei para uma vaga de emprego e recebi uma resposta do recrutador que eu nem ia ser chamada nem para entrevista porque eles precisavam de alguém que estivesse morando na Holanda. E aí, assim, no cabeçalho, não é no fim do currículo, no cabeçalho, no currículo tinha o meu nome, tinha escrito que na época eu colocava brasileira, acho que eu colocava a minha idade e tinha um textinho bem breve, bem direto, dizendo que eu tinha visto para trabalho válido até, e aí tinha mais uns 4 anos de visto. Quer dizer, tava lá bem clara a informação que eu tinha o visto de residente para trabalho, tudo certinho, e ainda tinha o meu CEP, né, aqui na Holanda. E ele simplesmente ignorou. Então, pra mim, acho que a hora que ele leu brasileira, ele já generalizou que, sei lá, eu tava no Brasil mandando currículo pra cá. E nem me chamou para entrevista. E na época eu fiquei assim, meio chocada, mas isso foi assim no meu primeiro ano aqui, então eu ainda estava numa grande adaptação, ainda tinha muito a cabeça do Brasil, né, que no Brasil a gente não questiona um recrutador, né, e aqui eu deveria ter questionado, deveria ter mandado uma resposta educada, mas, né, demonstrando que ele foi bem errado comigo, mas essa é uma situação assim muito vaga, né, é uma situação de zona cinzenta, porque pode ter sido apenas, teoricamente, pode ter sido apenas uma falta de atenção do recrutador.
e não exatamente uma xenofobia. Para mim, foi um misto dos dois. Porque pode ser, é uma empresa de TI, o TI aqui, né, todo mundo tá cansado de saber que tem muita vaga de TI pouco profissional na Europa e principalmente em países como a Holanda e a Alemanha. Então talvez seja uma empresa que receba muito currículo de gente que realmente não tem visto, não tem residência aqui e manda. Mas assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Tava bem claro no meu currículo, era só ler, né? Só fazer esse trabalho aí de ler mesmo. E não fez. Então, pra mim, foi uma situação que eu fiquei bem chateada na época, porque eu senti muito, assim, que foi uma xenofobia, porque leu que era brasileira já assumiu que eu nem leu lá brasileira, não quero. Então, pra mim, eu me senti muito descartável simplesmente por causa da minha nacionalidade. Mas, como eu falei, e algumas situações do dia a dia são muito cinzentas, né? Como essa. Tem situações que são mais claras, de assédio, de outras coisas, que são mais claras, principalmente em relação a brasileiras. Mas tem algumas questões do dia a dia que são mais cinzentas. Eu passei por, que eu me lembre, assim, umas 3 situações que são como essa, com esse exemplo que eu dei, que é uma área um pouco cinzenta, assim, né? Que não dá pra eu meter um processo no cara e falar que ele foi xenofóbico, porque pode ser apenas, teoricamente, uma falta de atenção, mas pra mim foi falta de atenção não, pra mim foi deliberado, mas enfim. Por fim, não quero desmerecer principalmente quem sofreu e sofre xenofobia, porque realmente não é uma coisa corriqueira, e também eu acho que é um problema muito profundo, assim, porque eu acho que da mesma forma que a gente no Brasil muitas vezes não reconhece algumas atitudes nossas no dia a dia como xenofobia, as pessoas aqui também não reconhecem algumas atitudes como xenofobia. Então, hoje que eu tenho um trabalho numa empresa bem holandesa, mas é uma empresa que ainda tem, assim, uma certa abertura, porque a gente tem uma equipe de tradutores e são todos expatriados. Eu vejo que, né, para as vagas de tradutores, eles contratam porque realmente é muito importante, muito necessário, muito bom para eles contratarem os expatriados. Nas outras vagas tem uma dificuldade maior, assim, de entrar com uma pessoa que não seja holandesa, seja porque eles falam holandês o tempo inteiro, tem umas pessoas que têm dificuldade de falar inglês, seja porque é uma empresa holandesa, porque a gente está na Holanda, né? Então, na verdade, eles estão no direito deles de contratar alguém que fale holandês e muito provavelmente essa pessoa vai ser um holandês, porque nós expatriados estamos correndo atrás do holandês ainda, né? Na sua grande maioria. Mas às vezes é difícil reconhecer na gente, né? Como eu falei no começo do vídeo, é difícil, da mesma forma que é difícil reconhecer na gente, que às vezes a gente tem atitudes xenofóbicas e nem percebe. Às vezes eu vejo pessoas, né, os próprios expatriados tendo atitudes xenofóbicas contra outros expatriados de outras nacionalidades, o que é mais absurdo ainda, né? E que é outra coisa que eu fiquei pensando, por que é que assusta tanto e por que é que a gente passa a enxergar a xenofobia e... Eu penso que a xenofobia é uma grande ignorância, né? De gente que vive numa bolha que não consegue enxergar que você nascer em outro país não faz de você melhor nem pior. Pelo contrário, vou falar uma coisa talvez soe xenofóbica, mas eu acho que a gente que é expatriado, a gente tem uma carga de vida de não só enxergar o país onde a gente está morando, mas enxergar até o nosso próprio país de uma maneira diferente, os nossos próprios hábitos, a nossa própria cultura, né? E rever e reformular muita coisa na nossa vida justamente por essa experiência de morar fora, que eu acho que a gente tem uma capacidade de julgamento e de enxergar o outro muito maior do que quem nunca, por exemplo, saiu do país. Mas eu acho que uma das coisas que eu fiquei pensando muito assim, né? Então vamos ser muito claros aqui com as coisas, sou uma pessoa que sou muito transparente, muito honesta com as coisas, e eu sei muito bem, assim, eu enxergo muito bem os meus privilégios, né? Sou uma mulher branca, cis, heterossexual, então eu nunca sofri, por exemplo, nada de racismo, de preconceito, nada dessas coisas no Brasil, por exemplo, nem aqui, né? Também cresci numa realidade, embora tenha nascido e crescido na periferia, eu sou uma pessoa que eu fiz faculdade, eu fiz curso de inglês, eu tive oportunidades que muita gente não teve, então eu reconheço e sei desses meus privilégios. Então não posso dizer que eu no Brasil era uma minoria, não era. Não fazia parte de uma minoria, né? Eu conhecia a minoria muito de perto, convivia muito com a minoria por ter crescido na periferia, mas eu não posso dizer que eu era parte, que eu era da minoria, né? Também nunca me senti na maioria, mas, enfim.
Nunca fui rica, nunca tive papai rico nem nada, mas eu reconheço os meus privilégios. Só que aí, né, é essa parte que é engraçada da história da vida lá fora, né? A não ser que você seja rico, acho que muito podre de esse povo, muito podre de rico, que não é o meu caso. A partir do momento que eu vim pra cá, eu passei a ser uma minoria, né? Porque a gente tem um conceito no Brasil da minoria de ser pessoas muito pobres, pessoas que passam fome, pessoas, enfim, muito à margem da sociedade, mas minoria não é, né? O que é a maioria na Holanda são os holandeses, os expatriados são uma minoria. E para mim foi muito interessante esse raciocínio, né, de que aqui eu sou minoria, né, eu sou uma minoria, não de marginalizado, né, porque a gente também associa minoria à marginalização, não é isso que eu tô falando. Mas aqui dentro da Holanda eu sou uma minoria, e como minoria eu sofro o quê? Preconceito. Não é interessante essa inversão de papéis, assim? Não tô usando esse termo minoria para me colocar como coitada, porque não é o caso, e né, é completamente diferente do que a gente entende como minoria no Brasil. Mas ainda assim, na realidade daqui, neste mundo paralelo daqui, no metaverso da Holanda, eu acabo sendo uma minoria. Eu acho que isso assusta a gente quando a gente vem morar fora, né? Quando a gente não faz parte, não está acostumado, nunca passou por isso e de repente começa a passar por isso, é um pouco assustador. E eu acho que é uma experiência que, por mais que seja dolorida, me dá uma ideia, né, uma reflexão de o quanto que o mundo é injusto, não de julgar a gente pelo lugar onde a gente nasceu, pela cor da nossa pele, pela orientação sexual, pelo gênero, pelo X, pelo ser por ser diferente de alguma forma, né? Como se todo mundo tivesse que ser igual. Mas enfim, tô começando a fugir do assunto xenofobia. O que eu queria propor nesse vídeo era uma reflexão, é um vídeo aberto, não é um vídeo de bater martelo em coisas. Bater martelo tem vídeo sobre as regras do trabalho na Holanda, tem vários vídeos aí no canal em que eu explico regras e coisas, mas de vez em quando eu gosto de trazer essas reflexões para abrir discussões, na verdade, né? Então eu gostaria muito de ouvir de vocês se, né, quem já tá na Holanda ou mora em outros países, se sofreu xenofobia no país onde está xenofobias mais claras do que a minha, por exemplo, ou coisas também mais veladas, como o exemplo que eu dei. E o que vocês acham de tudo isso? Se você, né, que viajei muito na maionese, ou vocês acham que o que eu disse faz algum sentido? Porque eu não tô aqui para ter razão, eu tô aqui para conversar. Eu sei que às vezes parece que eu tô conversando com a parede, né? Que atrás da câmera tem uma parede, mas não é o que acontece depois da edição. Depois da edição é vocês e eu, e é uma conversa que eu não quero que acabe no fim desse vídeo, que eu gostaria realmente muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque é um assunto complexo e eu sempre tenho a aprender muito com vocês. E eu agradeço muito vários comentários que eu recebo nos vídeos, porque me faz pensar, porque me faz crescer como pessoa também, né? E eu não tenho problema nenhum de rever os meus pontos de vista se eu estiver errada. Então, deixa um comentário aí sobre o que você acha, se eu viajei demais na maionese ou se vocês acham que faz algum sentido. E além disso, também se inscreve no canal se ainda não fez isso, né? Porque preciso da ajuda de vocês. Deixa um like se você ainda não deixou. E muito obrigada por me assistir e por engajar o meu canal.